Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acabei de assistir a série do Witcher e eu resolvi fazer um vídeo aqui pra falar sobre ela, porque teve uma coisa que aconteceu na série que eu realmente não gostei nem um pouco. Se você é muito importante, então deixei ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Eu botei no título e eu acho importante dizer pra vocês, porque tem muita gente que não assistiu ainda a série, não gosta de ver spoilers, então se você não assistiu, vai assistir e depois assista esse vídeo aqui com a minha crítica, tá bom? Então vamos lá, clã. A primeira temporada de Witcher foi algo maravilhoso, na minha opinião. Tipo, eu sempre gostei muito de Witcher. Eu joguei o primeiro jogo e através do primeiro jogo eu comecei a ler os livros e coisas do tipo. O segundo jogo saiu. Eu não cheguei a jogar o segundo jogo porque ele não rodava no meu computador. E aí eu pulei pro terceiro jogo. Eu sei que a gente vai falar, pô, Dark, você não jogou o segundo jogo ainda? É, não joguei. Mas eu gostei muito do Witcher 3 e realmente foi um jogo que me fez querer mais desse universo, sabe? E quando anunciaram a série do Witcher, eu fiquei muito hypado, eu fiquei muito hypado mesmo. E fiquei feliz de que, acho que foi a primeira vez que a gente vê, né, tipo, uma série de jogos sendo adaptada para uma série de live action e funcionar muito bem, né? Muita gente vai falar, mas Witcher é livros, daqui, principalmente essa série da Netflix, que é muito mais baseada nos livros do que no jogo em si. Mas vamos ser sinceros, né? Eu fui assistir como gamer, você que foi assistir a série provavelmente também foi assistir como gamer, então, independente de ser baseado no livro ou não, a gente foi assistir porque a gente jogou o jogo em si, né? E, cara, uma das coisas que eu gostei bastante dessa série, né, da segunda parte, da segunda temporada, foi que eles arrumaram a maior parte dos problemas da primeira temporada. Tipo, a primeira temporada foi muito sólida, foi bem interessante, mas um dos problemas que a série tinha, na minha opinião, era que você tinha episódios que falavam sobre o presente, aí depois sobre o futuro, depois sobre o passado, depois sobre o presente, e você não tinha uma história que era contada do ponto A até o ponto B. Você até tinha, né, que era o Geraldo buscando a criança surpresa, né, que era a Ciri, só que era meio estranho. Por que, que você tinha que ter essas misturas? Pra quem não é fã de Witcher, pra quem já não conhecia a história do Witcher, eu tenho certeza que ficaram muito perdidos, né? Em entender que um episódio se passa no passado e outros no futuro, coisa do tipo. E, bom, na segunda temporada eles resolveram isso porque ela começa do ponto A e vai até o ponto B sem muitos flashbacks. Isso é maravilhoso. Agora, uma coisa que eu realmente não tinha tancado da primeira temporada, que eles também arrumaram, foi as roupas dos Nilfgaardianos. Os Nilfgaardianos, né, que são o exército negro e ouro, né, que são as duas cores que eles utilizam, ele tinha uma roupa muito tosqueira, mano. Eram umas, sei lá, mano, eram umas armaduras com as veias e umas paradas meio estranhas, né? E a explicação que os produtores da série tinham dado pra ter feito essa mudança é que, tipo assim, o exército de Sintra, né, que era o exército que lutava contra Nilfgaard na primeira temporada, ele era um exército profissional muito poderoso. Então, tipo, eles queriam que eles tivessem armaduras reluzentes, tudo muito bem feito, mas que Nilfgaard não fosse tão bom quanto o pessoal de Sintra, mas que tivesse muito mais números. E a forma que eles tiveram de expressar isso, de falar, pô, os Nilfgaardianos têm muito mais números que o pessoal de Sintra, só que o pessoal de Sintra, um soldado de Sintra vale por 10 soldados Nilfgaardianos, mas é aquilo. As armaduras dos Nilfgaardianos, por ter sido feita, tipo, pra, tipo, massa, saca? Tinha que ser algo fácil, tinha que ser algo simples. E aí, justamente por isso, é aquelas armaduras de couro tosqueira lá, né? No final das contas, não gostei do design, mas eles resolveram esse design na segunda temporada. E isso foi uma coisa que, pra mim, graças a Deus, fizeram mudança. Tem flashbacks na segunda temporada que mostra aquela armadura tosqueira, mas só de saber que as armaduras estão muito mais próximas dos jogos me deixou bem mais animado, porque eu gosto muito das armaduras de Witcher. Eu acho que elas são muito bem construídas e são muito baseadas também, né? Na época medieval e coisas do tipo. Essas são as coisas que eu gostei muito da série, que, na minha opinião, foi muito legal, uma boa adição, uma boa construção, uma completação, por assim dizer, em relação à primeira temporada, mas eu sinto que eles expandiram demais as coisas e eles não souberam para qual caminho seguir. Witcher, eu acho que para qualquer pessoa que jogou Witcher ou conhece muito bem Witcher, é sobre contos. Então é o Geraldo andando pela rua e de repente acontece alguma coisa e você vai lá e vê uma história se desenrolar. Então Witcher é muito sobre isso, tanto nos livros quanto nos jogos. E isso é maravilhoso, porque a primeira temporada conseguiu muito bem resgatar isso, porque embora são vários episódios separados, né, um, dois, três, aí cada episódio tem um tempo diferente, são histórias que são contadas que tem começo, meio e fim. E essas histórias, né, são contos que foram tirados dos próprios livros. Isso eu achei interessante porque, embora fosse confuso, resgatou bastante a essência do que são os livros e também do que são os jogos. Agora, na segunda temporada, e a gente teve poucos dessas histórias. O primeiro episódio, tipo, me comprou muito, que foi um dos melhores episódios da série, na minha opinião, que foi aquele episódio que o Geraldo entra lá na casa de um amigo dele, que foi transformado em fera, e lá tem uma lâmina, coisa do tipo. E isso é maravilhoso, porque é isso que é Witcher, entendeu? Witcher é isso. Mas aí depois começou
começou a ficar muito filler, coisa do tipo. E agora a gente entra na parte do spoiler pesado. O que eu não gostei principalmente dessa série? Bom, teve uma mudança na história que foi a morte de um personagem importante. E a morte desse personagem, ela não tá nos livros e ela também não tá nos jogos. E esse personagem é o Eskel. Pra quem não manja, tipo, os bruxeiros, né, eles têm um castelo que fica em Kaer Morhen, e eles vão todo inverno pra Kaer Morhen, e eles passam o inverno lá juntos. Não tem como ser produzidos novos bruxeiros, porque é um processo muito complicado, e fica a questão, né, tipo, porque a gente pensa, no jogo tem uma explicação pra isso, nos livros tem outra explicação, e na série tá dando uma explicação diferente. Então a gente sabe que não tem como ser produzidos novos bruxeiros, ou por opção, ou por eles não conseguirem fazer mais bruxeiros, né? Então, cada vez mais os bruxeiros eles estão entrando em extinção, perfeito? E um desses bruxeiros, né, é o Eskel, que é irmão do Geraldo. Por quê? Porque aconteceu um ataque em Kaer Morhen que destruiu tudo, basicamente. Tem um filme, um desenho animado, né, um anime, se você preferir, que conta essa história, tá na Netflix, e eu senti que esse anime, ele tá muito conectado à série da Netflix também. Tipo, eu sinto que a série da Netflix não tá conectada aos jogos, ou ela tenta estar o mais distante dos jogos o possível. Mas essa série de anime que eles lançaram é total. Aliás, série não, esse filme de anime é totalmente conectado pra contar essa história de por que o Kaer Morhen foi destruída, por que Kaer Morhen não pode produzir novos bruxeiros, né? E aí, beleza. Os bruxeiros agora eles estão entrando em extinção, mas tem alguns ali, e todos esses são irmãos do Geraldo, no caso, né? O Lambert e o Eskel são os mais famosos desses irmãos do Geraldo. Sendo que no jogo a gente só tem 4 bruxeiros da Escola do Lobo: o Vesemir, o Eskel, o Geraldo e o Lambert. Sendo que o Eskel é o mais poderoso desses bruxeiros. Então, o Eskel, ele é mais forte do que o Geraldo, sim. Ele é mais forte que o Lambert e também que o próprio Vesemir, que é praticamente o paizão de todos ali, certo? Só que, bom, eles acabaram matando o Eskel na primeira vez que ele aparece. E eu fiquei tipo, mano, por que o Eskel foi morto? Tipo, o Eskel ele foi contaminado por um Lash, né, que é um monstro da floresta, e esse monstro fez com que o Eskel se transformasse num monstro também, e o Geraldo teve que matar o Eskel. E segundo a história, né, tipo, a desenvolvedora dessa série, ela falou o seguinte, a produtora, que eles queriam dar impacto pra essa morte. E eles não conseguiram. Eles até criaram um bruxeiro só pra ser esse bruxeiro que ia ser morto ali. O cara ia ser infectado pelo Lash, ia se transformar e o Geraldo ia matar ele e depois ele ia ficar se sentindo mal por causa disso. Só que a forma que eles fizeram não tava dando impacto por isso. É só um personagem aleatório que tinha morrido. E eles queriam que fosse algo que movimentasse o Geraldo, que o Geraldo ficasse se remoendo pelo resto da série. E acontece, né? Tanto o Vesemir quanto o Geraldo ficam lembrando disso o tempo todo, da morte do Eskel. Só que tem um problema. Tipo, pra quem gosta da série de Witcher, ou seja, pra quem gosta de Witcher no geral, tanto dos livros quanto do jogo, criou certo apreço pelo Eskel, porque o Eskel é um personagem, é um boçal, que nem o Lambert é, mas ele é um personagem importante, ele é um personagem que muitas pessoas gostam dele, né? E ver o personagem simplesmente aparecer no primeiro episódio e morrer é muito triste, né? Muita gente ficou de cabelo em pé com isso, eu particularmente não gostei. Principalmente quando a explicação é sobre isso pra dar motivo pro Geraldo. Por quê? Porque, veja bem, depois que o Wesker morre, aí você tem um outro figurante que fica com o Lambert o tempo inteiro. E, tipo, na série você vê os dois juntos, né? Tanto o Wesker quanto o Lambert, na série não, nos jogos, na série de jogos, você vê os dois juntos, como unha e carne. E os dois eles sempre estão fazendo alguma coisa, como se fosse uma dupla, alguma coisa do tipo. Embora que os Witchers, né, eles são muito isolados na maior parte das vezes. Mas esses dois especificamente, eles sempre são retratados juntos. Tanto que no Gwent, a carta dos dois são Eskel e Lambert. Ou quando você puxa o Vesemir, vem o Eskel e o Lambert junto. Então, tipo, esses dois personagens, eles sempre estão juntos. E na série, depois que o Wesker morre, eles colocam outro bruxeiro pra ficar do lado do Lambert. E esse cara é um figurante que aparece em todos os momentos ali com o Lambert. E eu fiquei pensando, por que não matou um outro Witcher e deixasse o Wesker lá? Por quê? Porque, veja bem, a produtora falou, mas eles tinham que dar peso pra essa morte. Mas essa morte não teve peso nenhum pra quem não conhece a história do Witcher, pra quem não conhece o personagem. Porque o personagem não foi bem desenvolvido ali na série. O personagem simplesmente apareceu pra morrer. Então, foi somente um nome que foi dado pra um personagem aleatório que foi lá e morreu. Porque pra mim, aquele cara que ficava do lado do Lambert, ele é o Wesker verdadeiro. Porque ele faz a função do Wesker na história, entendeu? Enquanto o personagem que foi morto ali no começo, que deveria ser o Wesker, pra maior parte das pessoas não deu tempo de se apegar àquele personagem e falar, esse personagem é aquele personagem que eu gosto muito, entendeu? E isso ficou meio estranho, porque se a justificativa era dar peso pra narrativa, todos que estão ali são irmãos do Geraldo, de certa forma, entendeu? Alguns mais do que outros, como o caso do Lambert e do Eskel. Mas no geral, tipo,
essa morte não teve peso, porque esse personagem não teve desenvolvimento, entendeu? Poderia ter colocado qualquer outro personagem ali e pronto, simplesmente dane-se, entendeu? Então, pra quem jogou os jogos ou pra quem lê os livros, provavelmente ver o Wesker sendo morto de uma forma tão aleatória foi um negócio que, pô, criou um certo sentimento, né? Mas pra gente que gosta da série, pra gente que viu ela a fundo, eu acho que a gente esperava que ele fosse mais desenvolvido, ou que tivesse mais coisas acontecendo ali. Então essa foi a pior coisa, na minha opinião, que aconteceu na série. Não só esses momentos, teve outros momentos baixos também. Eu acho que a série ela foi muito rushada a partir de certo ponto. Nos primeiros episódios você tem uma história ali que tá meio aleatória, parece que é filler acontecendo, entendeu? Eu queria ver mais episódios contando histórias do Geraldo, que nem o primeiro, por exemplo, fazendo coisas, matando monstros, mas aí depois de um ponto começa a ir acelerar demais, entendeu? Aí começa a virar um negócio que a partir do quinto, sexto episódio, você vê tudo acontecer com a Ciri e quem não conhece a história novamente vai ficar perdido, principalmente por eles terem tacado um grande número de personagens ali. Você tem o Zitkra, caraca, mano, é muito difícil falar o nome desse personagem. Você tem a Philippa, você tem a Francesca, você tem a Filavandra, você tem a Caçada Selvagem, você tem a Baba Yaga, que eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre ela. Você tem os bruxeiros, né? Que nem o Vesemir, você tem a atriz. Uma coisa que eu achei legal também é que muita gente criticou a série por ela ter fugido muito da estética dos jogos, né? Então, tipo, eles tentaram evocar um pouco isso. E a atriz, por exemplo, apareceu com o cabelo vermelho. Foi fanservice demais a atriz aparecer de cabelo vermelho, vamos ser sinceros, né? Mas eles quiseram colocar a atriz como cabelo vermelho porque ela tem cabelo vermelho nos jogos, e isso foi uma crítica que fizeram em relação à primeira temporada. Eles abraçaram os fãs, tentaram abraçar os fãs, mas eu acho que quando eles abraçam os fãs dessa forma, eles meio que perdem a oportunidade de agradar um público muito maior que poderia estar curtindo muito mais a série, né? Mas enfim, na minha opinião, foi positivo o resultado da série. Eu gostei bastante dela. Mas ainda fico pensando, né, que tipo, a primeira temporada me animou mais, talvez por causa das histórias que eram contadas, ou principalmente por causa, sei lá, da forma que os personagens foram retratados, sabe? Sendo que a maior crítica que eu faço em relação a essa temporada é justamente essas pequenas coisas aí. Então, no final, a experiência foi com certeza muito positiva pra mim, né? Sendo que entre a primeira temporada e a segunda, o melhor episódio foi o primeiro episódio da segunda temporada, porque deu hype, sabe? E o melhor episódio da série, na minha opinião, foi aquele lá, e eu queria ter visto mais coisas daquele tipo. Eu espero que vá ter novas temporadas, inclusive já vai ter, né? Falaram que vai ter uma temporada falando sobre a vida dos elfos, que eu acho legal, né? Porque, tipo, embora o Witcher tenha o bruxeiro, o Geraldo, né, como personagem principal, ele não é o único personagem da série. E eles podem desenvolver histórias de outros personagens de outros lugares, como aconteceu com a história do filme, né? Que fala sobre o Vesemir, né? Como personagem principal. Bom, de qualquer maneira, então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.